Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. Estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 24 de outubro, nós faremos a leitura no Evangelho de Marcos, onde leremos aqui do capítulo 4 ao 6. Faremos a leitura do capítulo 4 ao 6. Então, vamos lá, Marcos 4. Ele voltou a ensinar à beira da praia. A multidão que se formou em torno dele era tão grande que ele entrou no barco perto da praia e assentou-se. Jesus usou o barco como púlpito, enquanto o povo se acotovelava perto da água. Ele ensinava por meio de histórias, muitas histórias. Ouçam, o que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Nenhuma sobreviveu. E, por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e floresceram, produzindo uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Quando eles ficaram sozinhos, os que eram mais chegados a ele, além dos 12, pediram que ele explicasse a história. E ele disse: vocês têm o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus. Conhecem as suas verdades. Mas, para aqueles que ainda não podem ver, tudo é dito por meio de histórias, a fim de guiá-los a discernimentos mais profundos. Essas pessoas são assim. Os seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Os seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Recusam-se a voltar-se para Deus para receber perdão. E ele continuou: entenderam o objetivo da história? Todas as minhas histórias têm o mesmo propósito. O agricultor planta a palavra. Alguns são como a semente que cai à beira do caminho. Assim que a ouvem, Satanás arranca o que foi plantado neles. Outros são como a semente que cai no meio dos pedregulhos. Ouvem a palavra e a recebem com grande entusiasmo. Mas assim como a palavra não cria raízes, a emoção passa, ou surge alguma dificuldade e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquela que ouve a mensagem. É aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a abraça, e a colheita supera todas as expectativas. Jesus continuou: alguém compra uma lâmpada para pôr debaixo do tanque ou debaixo da cama? O que se faz não é colocá-la numa prateleira? Nós não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Vocês estão entendendo? Ouçam bem o que estou dizendo. Fiquem atentos quando algum espertalhão ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos. Dar é o caminho e não ganhar. Generosidade produz generosidade. A avareza empobrece. Então Jesus disse: o reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe e é o tempo da colheita.
Como podemos descrever o reino de Deus? Que ilustração podemos usar? É como a semente de mostarda. É uma das menores sementes, mas, uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninho em seus ramos e abrigam-se à sua sombra. Com outras histórias semelhantes, ele apresentava sua mensagem ao povo, aplicando as histórias à experiência e compreensão deles. Ele sempre contava uma história. Quando estava sozinha com seus discípulos, explicava tudo, desfazendo o emaranhado. Todos os nós eram desatados. Naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu: vamos para o outro lado do mar. Eles entraram no barco em que ele estava. Outros barcos foram atrás deles. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiram a embarcação, ameaçando afundá-la. Enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia na popa do barco. Os discípulos o acordaram, implorando: Mestre, não vais fazer nada, nós vamos morrer. Jesus acordou e ordenou ao vento que se acalmasse. Ele disse ao mar: quieto, sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os discípulos: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos. Afinal, quem é este homem? Se perguntavam. Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. Marcos capítulo 5. Eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um louco vítima de demônios saiu do cemitério e correu para ele. O homem vivia no meio das sepulturas. Ninguém conseguia prendê-lo. Era impossível acorrentá-lo ou amarrá-lo. Ele fora amarrado muitas vezes com cordas e correntes, mas quebrava as correntes e arrebentava as cordas. Ninguém era forte o bastante para subjugá-lo. Noite e dia, vagava entre as tumbas e pelas colinas, gritando e cortando o próprio corpo com pedras pontiagudas. Quando ele viu Jesus, correu na direção dele, curvou-se reverentemente. Depois rugiu em protesto: o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me perturbes. Jesus havia ordenado ao espírito maligno: fora, saia deste homem. Jesus perguntou: diga-me o seu nome. E ele respondeu: meu nome é Multidão, pois somos muitos. Em desespero, implorou a Jesus que não o expulsasse daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina perto dali. Os demônios então suplicaram a Jesus: manda-nos para os porcos, permita que vivamos neles. Jesus permitiu. Mas aos porcos aconteceu pior do que ao homem. Enlouquecidos, correram, pularam de um penhasco, caíram no mar e se afogaram. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram o incidente na cidade e na região. Todos queriam ver de perto o que havia acontecido. Eles encontraram Jesus e viram o louco assentado usando roupas decentes e em perfeita saúde, e não mais como alguém fora do juízo. Os que haviam presenciado a cena contaram aos outros o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. No princípio, os curiosos ficaram impressionados. Depois ficaram revoltados por causa dos porcos que haviam perdido e imploraram a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Jesus estava indo para o barco e o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo, mas o mestre não o permitiu. Em vez disso, aconselhou: vá para casa, para seu povo. Conte-lhes o que o mestre, num gesto de misericórdia, fez por você. O homem voltou e, na área das 10 cidades, dava testemunho do que Jesus havia feito por ele. Ele se tornou o assunto da cidade. Após a travessia, uma imensa multidão formou-se à beira-mar.
Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: Minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos sobre ela para que melhore. Jesus foi com ele, e a multidão inteira os acompanhou, apertando-o e empurrando-o. E uma mulher que estava sofrendo de hemorragia, havia 12 anos, ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e deixaram pior que antes. Ela esgueirou-se por trás dele e tocou sua roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. E no momento em que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança, sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: Como assim? A multidão empurra e aperta de todo lado e o Senhor quer saber quem o tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher, sabendo o que havia acontecido e que o havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. Jesus lhe disse: Filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença. Enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga e informaram: Sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre? Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem. Não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Entraram na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Por que todo esse falatório, essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, está dormindo. As pessoas na casa zombavam dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles, chamou o pai e a mãe da criança e seus companheiros e entrou no quarto da menina. Segurando a mão dela, ordenou: Talita cumi, que significa: Menina, levante-se. Ela se levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos de idade. Os pais, obviamente, não continham a alegria, mas Jesus deu ordens estritas para que não contassem nada a ninguém e ordenou: deem a ela alguma coisa para comer. Marcos, capítulo 6. Quando partiu dali, Jesus voltou para sua cidade. Seus discípulos o acompanharam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam-se. Não demorou, porém, já estavam falando mal dele. Ora, ele é apenas um carpinteiro, filho de Maria. Nós o conhecemos desde menino. Conhecemos também seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs. Quem ele pensa que é? Mesmo sem conhecê-lo direito, eles o desprezavam. Jesus declarou: um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas em que brincou quando criança. Jesus não pôde fazer muita coisa ali. Impôs as mãos sobre uns poucos doentes e os curou, nada mais. Não pôde vencer a resistência deles. Assim decidiu visitar as outras cidades, ensinando o povo. Jesus convocou os 12 e enviou-os em duplas. Deu-lhes autoridade e poder para enfrentar a oposição maligna, além das seguintes instruções: não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Vocês são o equipamento. Nada de depender do dinheiro, sejam simples. Nada de hospedagens de luxo.
Hospedem-se num lugar simples e contentem-se com isso. Se não forem bem recebidos, e se não os ouvirem, retirem-se sem estardalhaço, sem fazer cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Então, eles partiram. Em alegre tom de urgência, anunciaram uma mudança radical de vida. Por onde passaram, expulsaram demônios e levaram saúde aos doentes, ungindo o corpo e curando a alma. Herodes tinha conhecimento de tudo isso porque o nome de Jesus estava na boca de todo mundo. O rei dizia: esse deve ser João, o Batista, que voltou dos mortos, por isso é capaz de fazer milagres. Outros discordavam: não, é Elias. Outros ainda opinavam: é um profeta, exatamente como os profetas dos tempos antigos. Herodes, porém, insistia: tenho certeza de que é João. Eu o decapitei e agora está de volta vivo. Esse Herodes foi aquele que mandara que João fosse preso e acorrentado por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Fervendo de raiva, ele queria matá-lo, mas não ousou fazê-lo porque Herodes respeitava João. Convencido de que ele era um homem santo, o rei dispensava-lhe um tratamento especial. Sempre que o ouvia, sentia-se culpado. Mesmo assim, apreciava a palavra de João. Entretanto, chegou um dia especial, o aniversário de Herodes. Ele convidou toda a elite da Galileia, toda a nobreza. A filha de Herodias entrou no salão do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os convidados. O rei disse à moça: peça-me qualquer coisa, darei o que você quiser. Entusiasmado, acrescentou: juro que divido o meu reino com você se me pedir. Ela foi consultar sua mãe. O que devo pedir? Peça a cabeça de João o Batista, foi a resposta. Empolgada, ela correu até o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista numa bandeja, e quero agora. O pedido deixou o rei abalado, mas, para não perder o prestígio diante dos convidados, concedeu o que ela desejava. Ordenou que o carrasco fosse à prisão e trouxesse a cabeça de João. Ele cortou a cabeça de João e trouxe-a numa bandeja. Entregou-a à moça que a levou para sua mãe. Quando os discípulos de João souberam do fato, foram buscar o corpo e lhe deram um sepultamento digno. Os apóstolos voltaram de sua missão, relataram a Jesus tudo o que havia feito e ensinado. Jesus disse: venham, vamos parar e descansar um pouco. Era tanta gente indo e vindo que eles não tinham tempo nem para comer. Eles entraram no barco e foram para um lugar mais tranquilo. Entretanto, alguém os viu partindo e a notícia se espalhou. Muita gente saiu correndo das cidades vizinhas e chegou ao lugar de destino antes deles. Quando Jesus saiu do barco, uma multidão imensa o aguardava. Ao ver todo aquele povo, ele ficou comovido. Afinal, eram como ovelhas sem pastor. Ele imediatamente pôs-se a ensiná-los. Já no cair da tarde, os discípulos viram que Jesus estava se alongando e o interromperam. Estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que saiam e consigam o que comer nas redondezas. Jesus respondeu: vocês vão dar comida a eles? Eles perguntaram: é sério? Mesmo que gastemos uma fortuna? Mas ele não estava brincando. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Não demorou para saberem. 5 pães e 2 peixes, informaram. Jesus mandou que todos se assentassem em grupos de 50 ou de 100 na grama verde. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partindo-o, e entregou tudo aos discípulos, que por sua vez o repartiram com o povo. Ele fez o mesmo com o peixe. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobras, e os que participaram da refeição foram cerca de 5.000. Terminada a refeição, Jesus insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para Betsaida, enquanto ele despedia o povo.
Em seguida, ele subiu a uma montanha para orar. Tarde da noite, o barco já estava longe e Jesus ainda estava em terra. Ele podia ver a dificuldade de seus companheiros com os remos, pois o vento estava contra o barco. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Quando se aproximou e eles o viram, pensaram que fosse um fantasma e gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Assim que ele entrou no barco, o vento cessou. Eles ficaram perplexos, coçando a cabeça e tentando entender tudo o que havia acontecido. Não haviam entendido o que ele fizera na hora da refeição. Estavam com o coração endurecido. Concluíram a travessia, ancoraram o barco em Genesaré e lá o deixaram. Assim que pisaram em terra, a notícia rapidamente se espalhou. O povo correu até onde eles estavam, trazendo doentes em macas. Para onde quer que ele fosse, aldeia, cidade ou rota de comércio, os doentes eram levados até um local público. Eles imploravam que Jesus lhes permitisse tocar pelo menos na orla de sua roupa. E todos que a tocavam eram curados. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.